Sabe o significado dessa palavra? 2, 10, 5 vezes 2, 10. Xarope de aborrecer com CH. Certo? Não sei o que significa. Que busca utilizar elementos da história na sua construção poética. Eu trabalho há muitos anos dentro da sala de aula, né, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, e já me deparei no ensino superior com dificuldades enormes de escrita. Me lembro o primeiro ano que eu dei aula no ensino superior. Fui muito animada, né, achando que eu ia chegar lá e dar todos aqueles textos maravilhosos, né, que eu tinha a ilusão que os alunos adorariam e tal. E eu me lembro fazendo uma avaliação sequenciada, né, e ter uma aluna que não entendia o que era um processo de paragrafação. Ela não conseguia paragrafar, ela não sabia como fazer um parágrafo, e nem um período, na verdade, assim. Ela escrevia todo o texto sem marcação de maiúscula, sem marcação de ponto. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Foi muito difícil, foi um banho de realidade para mim, assim, né? Porque a gente costuma viver nessas bolhas dos nossos amigos, né? Das pessoas com quem a gente convive na escola, né? Pessoas que são letradas, que gostam de ler. E você cair, né, nessa realidade do país, né, é alguma coisa muito importante para todos os professores e que para mim aconteceu com esta aluna. E foi um desafio, inclusive, para que ela continuasse, né, a disciplina, continuasse o curso. Foi necessário fazer um trabalho diferenciado com ela, né? Passar textos e ensiná-la a fazer esse processo, né? Infelizmente, ela desistiu do curso, né? Ela não conseguiu, né, dar conta disso, até porque a maior parte das universidades e a maior parte das escolas não estão preparadas para lidar com isso, né? Principalmente a universidade. Bom, INAF nasce de uma necessidade que nós do Paulo Montenegro e a Ação Educativa identificamos lá no ano 2000, de que o Brasil hoje tinha muitas já pesquisas que acontecem dentro da escola, né? Os Enems, os PISAs, SAEBs, SARESPs, Prova Brasil, etc., que medem o grau de domínio de leitura, escrita e matemática das crianças que estão na escola. Mas que não havia dados na sociedade disponíveis para estudos ou para reflexões mais estratégicas que medissem o que acontece com quem está fora da escola. E daí a necessidade de criar um instrumento que olhasse exatamente para isso. Ele cobre uma população de 15 a 64 anos, representativa desta população. Então aí dentro tem gente que está estudando, tem gente que não está, tem gente que deveria estar e não está. Tem gente que já parou de estudar porque teria que parar de estudar mesmo, mas enfim, ele acaba retratando um pouco o que acontece na população pós-escolarização. Mais do que uma prestação de serviço, exatamente o objetivo é estimular o debate sobre as políticas públicas, né, no campo da educação, trazendo dados que propõem uma outra leitura, né, do tema alfabetismo, não analfabetismo, como é que isso se posiciona na sociedade brasileira, né? E aí, nesse sentido, um dos primeiros elementos que ele traz para a gente é esse conceito de alfabetizado funcionalmente ou analfabeto funcional. Por meio dessa prova, né, da proporção de erros e acertos e que tipo de erro e que tipo de acerto o respondente tem, a gente consegue classificar as pessoas em 5 níveis. O mais fraco é o analfabeto absoluto mesmo. A pessoa que de fato consegue no máximo, enfim, ler a placa do ônibus, que ele já sabe que lê daquele jeito, mas que não tem de fato o uso da linguagem escrita. Na sequência vem aquilo que a gente chama de alfabetizado em nível rudimentar. Ela lê algumas palavras isoladas num texto simples. Os dois grupos somados a gente considera os analfabetos funcionais, então.
Seguem-se 3 níveis, então, de alfabetizados funcionalmente, né? Essas pessoas já não podem mais ser consideradas analfabetas, mas o primeiro deles, que é o elementar, é um alfabetismo com muita limitação. Lê com alguma facilidade com textos simples, textos que ela está habituada a ler, tem mais dificuldade para escrever, mas não tem um pensamento matemático mais sofisticado. O próximo nível, que a gente chama de intermediário, é aquela pessoa que já não tem limitações de leitura e escrita, o que ela tem é uma dificuldade de ler atrás do texto. E o proficiente, finalmente, é aquele que eliminou essas barreiras e consegue estar aí no mundo letrado, sem restrições. Então é uma análise estatística que leva em conta o universo e não simplesmente a resposta individual. A gente entender, enquanto professor, como o nosso trabalho, né, está refletido na realidade, eu acho que é essencial, né? Eu acho que os dados também, ao longo do processo, são muito importantes, né? A coisa que me preocupa, assim, é que a nossa formação enquanto professor também não é a melhor formação, né? Eu digo porque estou aqui trabalhando como formadora de professores, né? Às vezes o dado não consegue ser interpretado nem pela própria categoria dos professores, né? O que é muito alarmante, assim. Então, no ensino médio, 12% da população nessa faixa etária ainda encontra-se no nível rudimentar e 42% no elementar, que seria esperado que eles já tivessem pelo menos no intermediário. E no superior, ainda temos 4% da população no nível rudimentar e 25% no nível elementar. E esse seria mais ainda esperado que eles estivessem de intermediário para proficiente, principalmente no proficiente. BALA, bala. Se ensinou tanto disso que ficou descolado do sentido, da construção de sentidos. Então, surgiu o conceito de letramento, que é a inserção do indivíduo nas práticas sociais. Nós, em todas as esferas da nossa atuação, estamos interagindo por meio da linguagem verbal. É muito interessante ver do 2001, quando começa o INAF, a 2018, como o perfil da escolaridade brasileira se transforma para melhor. A ampliação do acesso, dos diferentes níveis, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, o INAF não nos deixa olhar para esses números de uma maneira ingênua, porque ele mostra que mesmo elevando-se a escolaridade da população, permanecem lacunas de aprendizagem. Ele é uma ação de mobilização, de conscientização. É uma ação que quer trazer esse tema para a pauta da agenda da política pública e mexer com a sociedade brasileira. Quais são as características do analfabeto funcional e nível rudimentar? Quem é ele? Como é que a política pública pode chegar nele? Como é que a sociedade pode, de alguma maneira, dar novas oportunidades de aprendizagem para quem não as teve na idade correta? Os mais jovens têm um nível de alfabetização maior. Isso é uma tendência que reflete as políticas de educação no Brasil que começaram a se modificar a partir do final da década de 80, com a universalização do ensino. Porém, né, há um dado preocupante que os resultados da última pesquisa mostram uma inflexão nesse resultado, né? Quer dizer, caiu o número de alfabetizados, de proficientes, né, e aumentou um pouco o nível de alfabetizados elementares. Então é uma tendência que, na minha perspectiva, reflete a ação direta do governo nas políticas públicas. Note que o brasileiro, ainda aproximadamente 30%, tem alfabetização insuficiente no nível mais rudimentar e já estamos na era da imagem. Então, o impacto que isso causa na não possibilidade de leitura de mundo e de atuação de mundo. Ainda que o INAF ele não seja um indicador escolar, a gente sabe que a escolaridade tem uma correlação direta com os níveis do INAF. Então, o esperado é que pessoas com níveis maiores de escolaridade tenham níveis de INAF maiores. E está havendo uma concentração maior do que seria o esperado dentro desses níveis mais baixos, especialmente o rudimentar e o elementar.
Então, quando você vai lidar com a questão do analfabetismo no Brasil, de pessoas de 15 anos ou mais, você tem que, por um lado, olhar para a escola e alertar a escola de que ela precisa encontrar procedimentos que não gerem mais exclusão. E, por outro, você precisa enxergar esse público que não teve acesso à escola ou foi expulso dela e estruturar iniciativas capazes de lidar com essa diversidade. Só que essa diversidade é quase a maioria da população brasileira. É possível fazer um trabalho dentro da sala de aula, diferenciado, pegar a pessoa e propor atividades diferentes com ela, né? A partir de um outro nível de leitura e de escrita. Mas eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que o que a gente precisa ter é, enquanto instituição, né, todas as universidades, aí, as escolas, enquanto instituições educacionais, precisam perceber essa realidade. E hoje, com as redes sociais e com o compartilhamento de informações de maneira muito rápida, a falta de compreensão de texto assim, tem sido cada vez mais evidente, né? Tem ficado cada vez mais evidente. Então, o meu desejo é que as pessoas consigam marcar os seus discursos e os seus posicionamentos a partir do conhecimento que elas adquirem por meio da leitura. Quanto mais elevado o nível educacional, maior a participação da população na reivindicação dos seus direitos e, sobretudo, né, na produção e no consumo de cultura, né? Cultura pensando no sentido amplo, né, de artes, conhecimentos produzidos pela sociedade. No Brasil, a educação é uma herança. E o trânsito civilizatório que nós estamos vivendo, isso, com muitos sobressaltos, é transformar uma herança em direito.